sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei. Esse mês, hoje é o último domingo do mês, nós meditamos algumas vezes em 1 Coríntios 1 e 2 e falamos sobre a suficiência da palavra de Deus e como é fácil para nós falarmos que acreditamos nessa suficiência para logo querer introduzir a sabedoria humana, e esse era o problema da igreja dos Coríntios. Então, por exemplo, no capítulo 1, 19 a 21, nós lemos tantas vezes esse texto. Paulo diz: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então nós meditamos algumas vezes no capítulo 1 e 2 sobre a suficiência da palavra de Deus e como Paulo estabelece para aquela igreja e para nós precisamos de mais disso em nossos dias. Todas as heresias e todos os desvios começam quando você tem uma percepção pequena que seja de que a palavra de Deus não é suficiente para a vida completa do homem. E Paulo diz que a sabedoria de Deus e a dos homens não são só algo que não se mistura, elas são excludentes. Os seres humanos não estão interessados na sabedoria de Deus, e Deus chama a sabedoria dos homens de tolice. Nós vimos como a sabedoria humana é eficaz naquilo que é físico, não é? Então, tecnologicamente o homem evolui, mas quando se trata dos problemas mais importantes da vida humana, não é? A sua alma, seus dramas, o coração do homem, e tudo aquilo que o homem precisa, tudo aquilo que fica evidente na sociedade que a gente vive, a sabedoria do homem não pode contribuir em nada. E há 2 domingos atrás nós vimos o apóstolo Paulo no capítulo 17 de Atos discutindo e proclamando a verdade exatamente para alguns filósofos, epicureus e estoicos, e vimos como Paulo foi totalmente coerente quando ele estava em Atenas, estava diante daqueles filósofos com aquilo que ele tinha falado aos coríntios. E a gente então foi lá no início, quando Paulo estava com eles, a filosofia já tinha alcançado a mente humana, o saber humano, a mente lógica do homem já tinha alcançado os mais elevados lugares, começando lá com Tales, como a gente viu, o pai da filosofia e da ciência, e aquilo que ele desenvolveu e achou que tinha resolvido as coisas. Depois olhamos para Heráclito, Parmênides, e como as coisas ficaram difíceis de chegar a uma conclusão. Houve um período de ceticismo, até que apareceu Sócrates, depois seu discípulo Platão e depois Aristóteles, que são os 2 maiores filósofos de todos os tempos, de tal maneira que toda obra filosófica depois é considerada uma nota de rodapé perto da obra deles, mas como tendo alcançado coisas grandes, como nós vimos, ainda assim
as questões mais importantes da vida não foram resolvidas, caíram novamente num período de ceticismo. Então apareceu os estoicos e os epicureus, achando que se essas grandes mentes, se as maiores mentes de todos os tempos não puderam resolver a questão final do sentido da vida, então eles achavam que mais nada e nem ninguém poderia chegar com brilhantismo intelectual à solução disso. Então eles se interessaram mais na psicologia humana, na alma, o que pode me fazer feliz, o que pode me fazer viver neste mundo, estando livre daquilo que nos oprime, deprime, entristece, daquilo que nos pressiona. Então eles procuravam a Duráquia, não é? Como eu falei, quer dizer, é a alma livre de tudo aquilo que nos leva a esse estado de insatisfação, de pressão, de falta de completude na vida, que leva a ansiedade, opressão, depressão. E nós vemos que os epicureus e os estoicos, eles divergiam no que devia ser aplicado, no remédio, mas os dois estavam nesse período de ceticismo e achavam a mesma coisa. E os epicureus, eles abraçaram o hedonismo, não é? Tudo aquilo que podia maximizar o prazer ao máximo e evitar toda a dor. E foram esses homens que estavam debatendo com Paulo. Nós vimos como Paulo fez as declarações mais incríveis, não é? Tanto filosófica, não é? Como da razão, da vida, tendo pleno conhecimento de todos aqueles séculos da luta da mente humana, com essas grandes questões tendo ficado no mesmo lugar. Aquela sociedade estava tão no mesmo nível de depravação e horrível como a nossa sociedade humana é até hoje. Não houve nenhuma mudança. E os epicureus, não é? Eles acharam que a única coisa que sobrava então era maximizar o prazer ao máximo. Então faziam banquetes e vomitavam e comiam mais, e vomitavam e comiam mais, bebiam e repetiam o processo e se envolviam em orgias sem fim. E nós vimos como eles chegaram àquilo que eles chamaram de o paradoxo do hedonismo. É que se você não satisfazer os anseios que você tem, você fica assim insatisfeito, entediado, e você precisa satisfazer. Mas quando você satisfaz, como eles fizeram, não impondo nenhum limite, o que acontece no final é que eles se sentiam e chegavam no mesmo ponto que eles estavam inicialmente. E eu quero falar hoje então sobre esse problema básico assim. Esses dias alguém me perguntou assim: como eu posso crer em Deus num mundo cheio de injustiça, num mundo cheio de dor e sofrimento? Essa pergunta não é uma pergunta profunda, de quem pensou muito. É como quem olhou um relógio, mas não tem ideia para que o relógio serve. Então olha para os ponteiros e não sabe muito bem para o que eles estão apontando, não é? Porque a pergunta é exatamente contraditória com aquilo que ele está mostrando. Os ponteiros do sofrimento apontam tanto logicamente, não é, e da injustiça, quanto teologicamente, apontam para o mesmo lugar, para o lugar oposto, que aquela pessoa estava dizendo que ela tinha dificuldades de crer em Deus por causa da injustiça e do sofrimento. De certa forma é uma pergunta absurda, do ponto de vista lógico e, é óbvio, teológico. Mas hoje eu quero falar sobre outra coisa. Mas eu quero voltar e falar a respeito da pergunta, não é, do rapaz. Eu quero falar sobre um problema maior, e um problema que normalmente a gente não vê. Você, pelo menos o problema do sofrimento, o problema do mal, essas coisas assim, você vê que as pessoas estão sempre levantando,
mas há um problema que as pessoas não levantam e não veem a dimensão que ele tem, apesar de que no fim nós vemos que os ponteiros apontam para o mesmo lugar. Então, por exemplo, Blaise Pascal, que é um gênio, não é, da história humana, não é, físico, matemático, não é, filósofo, e viveu pouco, nasceu em 1623, assim, morreu em 1662, quer dizer, viveu 39 anos de idade, é inacreditável, né, as coisas e a genialidade dele, morrendo tão cedo. Uma das suas obras, não é, chamado Pensamentos, ele também se tornou teólogo, né, depois, mas ele diz assim: todos os homens procuram ser felizes, a felicidade, o prazer, isto é sem exceção, quaisquer que sejam os diferentes meios que empregam para isso, todos tendem para este fim. O que faz com que uns vão à guerra e outros não, é este mesmo desejo que está nos e nos outros, acompanhado de diferentes modos de ver. A vontade humana nunca dá nenhum passo, por pequeno que seja, a não ser para este objetivo. Este é o motivo de todas as ações, de todos os homens, até mesmo dos que vão se enforcar. Ele diz: todos os homens querem ser felizes, todos os homens estão buscando alegria, e uns se tornam pacifistas por causa disso. Ele acha que esse é o caminho para ser feliz. O outro vai para a guerra. E ele diz: mesmo o homem que vai se enforcar é porque ele quer ser feliz. Ele não vai se enforcar porque ele quer ser infeliz. Ele acha que ele não está conseguindo ser feliz. Ele acha que aquele caminho da forca, dadas as situações que ele está enfrentando, é o melhor. Ou seja, ele não está fazendo aquilo porque ele se odeia, mas porque ele se ama e porque ele quer ser feliz. Então ele está dizendo: você tem um guerreiro, você tem um pacifista, você tem um suicida, você tem um preguiçoso, você tem um homem que vive trabalhando todo o tempo, e todos eles estão fazendo isso, mesmo quando são coisas opostas, buscando alegria. Você pode, em alguns momentos, tentar negar, mas você não pode mudar isso. Tudo que você faz é buscando prazer e alegria, e esse desejo de prazer no centro do ser humano, não é um indicador. Você vê, os epicureus, hedonistas, eles queriam ser felizes, eles queriam a adoráquia. Como eu disse, essa palavra não está no nosso vocabulário, ela só aparece em fórmulas científicas de remédios para depressão, de ansiolíticos, porque era isso que eles buscavam, porque é isso que o homem quer. Então, há o problema, como aquele rapaz estava perguntando, o problema do sofrimento, não é? E, como eu disse, todos os ponteiros apontam, tanto lógica, não é? E é óbvio, teologicamente, já que a teologia sempre é lógica, né? Nunca é contra a lógica, apontam para um lugar totalmente diferente. E eu quero olhar isso outro dia, mas há esse outro problema que os epicureus chamaram de o paradoxo do hedonismo, ou seja, a busca mais profunda por prazer, mas que no fim gerava a mesma coisa que negar aqueles prazeres estava criando neles. Então o livro de Eclesiastes, como nós vimos, é um livro totalmente diferente na Bíblia, porque o autor de Eclesiastes, ele se coloca exatamente como um homem totalmente secular, como é a nossa sociedade, e ele se dispõe a vestir esse personagem de alguém totalmente secular, e olhar a vida só com a sabedoria humana, partindo do princípio de que tudo que existe é a vida aqui e agora, que começa no nosso nascimento e acaba na nossa morte, e que não há mais nada a não ser isso. E ele se dispõe a fazer isso, e ele vai olhando a vida, e todos os aspectos da vida, partindo só da nossa capacidade
de observar e de chegar a conclusões lógicas, não é? A partir do ponto de vista de que só existe vida debaixo do sol, nada acima disso, só a vida material que nos cerca. E ele vai mostrando vários aspectos da vida, partindo desse princípio, como um pensador, como um filósofo, nos fazendo pensar essas questões. Por exemplo, o rapaz, quando fala que o sofrimento e a injustiça fazem ele não acreditar em Deus, é óbvio que ele não pensou muito, ele pensou pouco. O autor de Eclesiastes ia chamar ele, não é? E nós vamos fazer isso outro dia, e ia começar a fazer perguntas a ele, para ele levar essa lógica adiante, para que ele enfrente o fato de que, levando aquele adiante, logicamente, para onde os ponteiros apontam, quando ele fala a respeito disso. Então ele explora dúvida, ceticismo, e as dificuldades de alguém que está procurando uma resposta, partindo do princípio de que esse mundo é tudo que nós temos. Então não existe nenhum livro na Bíblia como Eclesiastes. É um grande livro, mas é totalmente diferente. E como ele veste esse personagem, várias vezes ele faz afirmações que nos deixam assustados, porque ele está agindo como um epicureu, né? Cínico, olhando só a vida debaixo do sol. Então vamos pensar, Deus não existe, e ele começa a fazer essas perguntas. Então, em Eclesiastes 2, nós já olhamos outras partes de Eclesiastes, não é? Ele aborda vários assuntos diferentes, e levanta essas várias perguntas, e nos faz pensar, e não deixa nós pararmos até chegarmos à conclusão. É por isso que o livro começa dizendo, sem sentido, sem sentido, sem sentido. A vida do homem debaixo do sol não faz nenhum sentido, porque ele está levando todas as coisas que importam para o ser humano até o fim, no pensamento lógico, partindo só do ponto de vista que essa vida é tudo que existe. Então ele diz assim, no capítulo 2, de 1 a 11, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Ele está falando com ele mesmo, portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era futilidade, não é? Era sem sentido, ou era vaidade. Ele está falando com o coração dele, olha, vem e prova alegria, tudo. Ao riso eu disse, está doido, e da alegria, de que me serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com elas o bosque, em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e ovelhas, mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, de arte e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música, de toda espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privi o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era sem sentido e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia nisso tudo debaixo do sol. Então, há um problema que nós não vemos. Você vê, essa pessoa fala sobre a injustiça, o problema da dor, mas ele está falando sobre um problema maior, que é o problema do prazer, não é? Por que há prazer no mundo? Porque aquilo que Blaise Pascal falou é verdade. Todos os homens estão buscando
felicidade, alegria e prazer. E o que nós queremos ver hoje é que esse é um enorme problema, que a maioria dos seres humanos, incluindo eles os cristãos, não conseguem perceber, como às vezes percebem quando falam do problema do mal, do sofrimento. Então, o prazer é um quebra-cabeça enorme. O prazer é um problema. Tudo que o prazer representa e tudo que é a nossa busca por prazer é um problema, sim. E ao mesmo tempo, o prazer, essa busca de prazer, que Pascal diz que mesmo um homem que vai se enforcar é por causa disso, do prazer e da felicidade, ele está cheio de ponteiros, apontando para lugares importantes. E nós queremos viver algumas coisas no tempo que nós temos. O que o prazer promete? Há uma promessa no prazer. Por que o prazer falha? Porque existe o paradoxo dos epicureus, o paradoxo do hedonismo. Porque o que ele promete, por que ele falha nas promessas? E para onde apontam seus ponteiros? Então, o autor de Eclesiastes, ele está dizendo: eu pensei no meu coração, agora vem, eu vou testar você com prazer, vou dar a você todo o prazer que é possível, não vou negar nada do que as pessoas imaginam ser prazeroso, eu vou maximizar. E devido às capacidades imensas que ele tinha de não negar nada ele mesmo, ele pode levar esse projeto ao máximo. Então, ele entra num projeto de viver tão somente focado no prazer. Você vê, ele já está aqui, nesse ponto, naquele ceticismo, como os epicureus e estoicos chegaram quando percebem que se não se encontrou o sentido final da vida, então, como eu posso ser feliz? Já que nós não podemos descobrir essa coisa macro, vamos tentar então se fixar em nós mesmos, dentro de nós. Como nós podemos ser dentro de nós, viver uma vida que cria um sentido, nos dá prazer e nos livra da pressão, da opressão, ou seja, encontrar a adoráquia. Então ele diz, ele não começa assim. Quando ele começa, ele está tentando entender a vida como um todo a partir de um pensamento secular. Ele diz assim no capítulo 1, dediquei-me a estudar e a explorar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Ele não começa com prazer, você vê, ele começa querendo compreender, como nós vimos, descrevendo todo o caminho dos homens até estarem naquele dia com Paulo na colina de Marte. E ele diz, eu tenho visto todas as coisas que se faz debaixo do sol, todas elas são vaidade e correr atrás do vento, pois com muita sabedoria vem muita tristeza, quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Ele tinha tentado compreender o máximo a vida, e o que ele chegou a esse ponto, onde você chega naquele ponto do ceticismo, da compreensão da vida, ou de tentar encontrar um sentido. Ele diz, não faz sentido, é sem sentido. Se a vida é só debaixo do sol, então tudo que o homem faz não tem sentido. Então ele cai nesse cinismo. Ele disse, eu vou usar minha mente e olhar a vida, eu vou descobrir qual é o sentido da vida. Aquilo que Tales, que Parmênides, que Heráclito, que Sócrates, Platão, enfim, todos fizeram. E ele tentou compreender ao máximo a vida abaixo do sol, como ela é, sem pensar em nada além disso. Ele está tentando olhar para a vida com a filosofia, deixa eu ver, pensar em alguém moderno, com a filosofia de John Lennon, que tem uma música chamada Imagine, que é imagine. Imagine, John Lennon disse, se não houvesse nem céu nem inferno. Imagine a vida só debaixo do sol. A música de John Lennon é a música sobre o que Eclesiastes está dizendo. Imagina se não tivesse nem inferno, nem céu, nem Deus, só a gente, só essa vida, só o que ela é. Você vê que John Lennon tem uma péssima filosofia. Qualquer bom filósofo, levando essa ideia adiante, ia ver como
toda a vida vai indo para um não sentido. Quando John Lennon, como é só um compositor de rock, né? Imagina um paraíso numa vida sem sentido na música. Mas a música de John Lennon eu diria que é o melhor hino da nossa geração, totalmente secular, e que tenta encontrar um sentido numa vida só abaixo do sol. É isso. Então, nós não sabemos, nós não temos nada antes e nada depois. Não existe eternidade, não existe inferno, não existe céu, não existe nenhum propósito. Então ele está olhando assim com essa filosofia de John Lennon e ele chega à conclusão lógica de que se é assim, então não há nenhum sentido na vida. Você não pode encontrar uma coisa que não tem propósito, você não pode encontrar um sentido naquilo que não tem propósito. Então, por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? Qual é o nosso propósito? O que é o certo e errado? O que é injusto e justo? Qual é o padrão moral absoluto? O que é verdade? Para onde nós vamos quando morremos? Não há respostas. Para nada disso não há resposta nenhuma se tudo que existe é só debaixo do sol. Só não há céu, não há inferno, nem... Então foi quando o autor de Eclesiastes, ele diz, quando você chega a esse ponto, quando você encara a vida só com a lógica humana, olhando só para debaixo do sol, o que resta? O que resta? O resto é um mergulho no prazer. É por isso que ele chegou aqui, é importante isso. Não há respostas, não há bom e mal, não há certo e errado, não há nenhum propósito para a vida. A diferença entre nós e um bicho é nenhuma, não há propósito para a existência dele e nem para a minha. Coisas importam porque elas têm um propósito, mesmo as coisas mais banais. O martelo tem um propósito. Mas quando nós chegamos ao ponto de olharmos a vida de uma tal maneira, só debaixo do sol, nós não temos nenhuma possibilidade de encontrar propósito. Então nós vivemos numa sociedade que talvez nunca houve uma sociedade exatamente igual a nossa. É a primeira sociedade em que os líderes culturais, de todas as formas, estão dizendo para nós, não há nenhuma resposta, a vida, ela não tem sentido nenhum, você simplesmente então tem que ir em frente, e maximizar o máximo o seu prazer. Ou seja, quando você leva o pensamento da nossa sociedade adiante, logicamente, é o único lugar que você pode chegar. Todas as outras sociedades tinham resposta, mesmo que respostas erradas, elas tinham uma resposta para que você não tivesse que ser insano ao levar os pressupostos à frente. Então você pode olhar para todas as sociedades do passado, e elas têm uma resposta religiosa ou filosófica para as grandes questões da vida. Quando morrer, por que eu estou aqui? Qual é a razão da vida? As respostas podiam estar erradas, mas elas tinham uma resposta para basear a vida. Mas nós talvez sejamos os primeiros a construir uma civilização que não há nenhum... Chegamos ao ponto de que declaramos não haver nenhum sentido para a vida. E isso me lembra um filme, só para dar um exemplo, assim, para a gente perceber isso, um filme chamado A Era do Rádio. O filme é de Woody Allen, acho que é de 87. O filme se passa ali no final da década de 30, início da década de 40, quando o rádio revolucionou a vida americana, o mundo, não é? Sempre quando uma nova mídia chega, assim, se estabelece, ela gera um impacto de mudança, como a internet na nossa geração. E então o filme olha para essas mudanças, é um filme interessante. E no momento do filme, essa família que está sofrendo esse impacto, um menino que é membro da família, deve ter uns 8, 9 anos, ele aprende então
na escola que tudo é fruto de um acidente, que não há nenhum propósito, que não há... o universo está se expandindo e que vai acabar tudo num nada, como começou tudo num nada. Veio tudo do nada e vai para o nada, e no meio não há, então é óbvio, né, nenhum propósito. E esse menino fica deprimido. Ele aprende isso na escola, e ele está em casa, ele começa a falar sobre isso, pensar a respeito disso, e a família começa a ficar preocupada, de que ele está ficando meio maluco, que está ficando meio insano. Então eles levam ele para um terapeuta, no filme, né, A Era do Rádio. E o terapeuta pergunta a ele: o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Ou seja, ele aprendeu isso na escola faz umas 2 ou 3 semanas. Ele diz: olha, você não sabe que o universo está se expandindo? Você percebe que eventualmente tudo vai se queimar? Que o sol vai se expandir e tudo vai se queimar? E então, que não há nenhuma utilidade em nada que a gente faz? Que no final, não importa a história que a gente tenha tido, vai acabar tudo sendo queimado e terminar finalmente? Agora, o que qualquer outro conselheiro de outra geração diria para essa criança? Não é assim, não é como você está dizendo. A vida, há muita razão. Isso, a Terra e o universo, não é tudo que existe. Sabe, há um Deus, há uma eternidade, há um sentido, mas o psicólogo não pode dizer isso para ele, porque o menino está certo, não é? Ele está simplesmente levando adiante a filosofia de Imagine, a filosofia de John Lennon, aquilo que move a nossa cultura. No entanto, as pessoas começam a achar que ele está louco, insano, a família está preocupada, está todo mundo preocupado. Porque se ele persistir com aquelas preocupações no meio da nossa sociedade, as pessoas vão dizer que ele é insano, que ele é louco. Chesterton, que é um apologista cristão, um dos melhores, né? E foi tudo: teólogo, leigo, poeta, filósofo, crítico, dramaturgo, jornalista, mas foi um grande apologista. Nasceu em 1874, morreu em 36, do século passado. Então, a sua obra é incrível. Ele diz algo fundamental sobre a nossa sociedade. Ele diz: olha, as pessoas insanas não são ilógicas na nossa sociedade. Em nossa sociedade, as pessoas insanas são lógicas. Esse menino é lógico. Ele está dizendo: não faz sentido, a vida não tem nenhum propósito. Não faz diferença o que você faz. Não faz diferença se alguém é bom ou mal. Na verdade, não tem nenhum padrão para bom ou mal. Ou seja, as pessoas estão começando a ficar preocupadas que ele está ficando insano. Mas Chesterton está dizendo: ele só está sendo lógico. Nós vivemos uma sociedade secularizada que ser lógico, não é? Parece ser insano. Agora, qual é a única maneira de você não ser insano? Se você existe e tu tem uma mente lógica para levar adiante os pensamentos. Então, o que o menino entendeu, o que qualquer mente lógica entendia, o que o filme estava mostrando é que, se aquilo era verdade, então a vida não tem nenhum sentido. Ela começa sem nenhum sentido e ela acaba sem sentido. Então que não há resposta e que tudo está indo para se queimar. Ele está sendo lógico. Não há significado. No fim das contas, não faz diferença com o que você faz. Se você é Hitler ou se você, sei lá, é o maior benfeitor da humanidade. Isso não tem nenhuma diferença. Começa em nada e acaba no nada e não há nenhum propósito. Não há nem ninguém para dizer se aquilo é bom ou mal. Isso não existe. Então, ele está sendo lógico. E por isso ele está na iminência de ser colocado no hospício. Ou seja, levar os pensamentos que compõem a ideia da nossa cultura, como a música de John Lennon expressa, levar ele até o fim. Faz alguém dizer assim: esse cara está ficando insano, nós estamos preocupados com ele. Então, nunca houve uma civilização que tivesse um conjunto de não respostas para as perguntas básicas. É óbvio que essas civilizações
tinham respostas erradas, mas eles tinham alguma resposta para que, levando adiante aquilo que as pessoas acreditam, você não perceba que aquilo que dirige todo mundo é uma insanidade. É por isso que Chesterton diz que os insanos não são ilógicos, eles são lógicos. E que a maneira de você lidar com a realidade, baseada nos pressupostos só debaixo do sol, é você fechar o olho para a realidade, para você fingir que levar aquilo adiante, não é, faz a vida não ter nenhum sentido. Então aquele menino, as pessoas estão preocupadas com ele, mas na verdade ele está só sendo lógico. Então qual é o conselho que dão para ele? Que ele é ilógico? Que o que ele fala não tem sentido? Não. O que as pessoas podem dizer para ele? Olha, para com isso, você tem 9 anos, sai e vai tomar sorvete. Vai jogar futebol. Para de pensar nisso. Não pense. Pare de pensar. Se ele fosse mais velho, iam dizer, arruma uma menina e vai beijar na boca. Olha, vai fazer sexo. Pare de pensar. Tenha relações sexuais, escale uma montanha, escolha um hobby, aprecie o mar, suba a montanha para lá de cima, cheire rosas. O que eles estão dizendo? Eles estão fazendo o que o autor de Eclesiastes diz, quando você chega ao ponto em que você vê que a perspectiva da sua vida só debaixo do sol não faz nenhum sentido. Ele está dizendo, se volte para o prazer. É o que ele fez. E nossa sociedade, quando você não tem nada maior do que a si mesmo para viver, para você não ser insano aos olhos dos outros, como menino, só porque estava sendo lógico, as pessoas dizem, se volte para o prazer. Quando os epicureus chegaram ao ponto de pensar, se essas grandes mentes não conseguiram dar o sentido final da vida, então vamos procurar só a Doráquia, só aliviar internamente aquilo que nos deprime, nos oprime, tentar encontrar alguma paz. Então, quando você está vivendo só para si mesmo, quando você não tem nenhuma razão, na verdade, pela qual morrer, não é? Viver, não há nada maior do que você, portanto, não há nenhuma resposta para as suas perguntas. Você pode perguntar o que é certo, isso é certo ou aquilo é errado. Se a realidade é essa, nada para o nada, essa resposta não existe. Vai ser só uma opinião de um e a sua. O que nós fazemos? Desde que não há resposta nenhuma, não há significado objetivo para a vida. Qual o significado objetivo para a vida? É o que o menino estava perguntando ao psicólogo lá no filme. E como não há, nós tentamos fabricar um significado subjetivo. Esse é o salto para o prazer. É por isso que o prazer é um problema enorme. Um problema maior do que a dor e o sofrimento e aquilo que nós chamamos de injustiça. Porque a nossa sabedoria nos mostra, a sabedoria simplesmente secular, que a vida não tem nenhum sentido e não tem nenhum propósito. Nós sabemos as coisas que não têm propósito, tudo aqui tem propósito. O ventilador tem o propósito de jogar um ventinho em mim, o ar-condicionado, criar um ambiente, mas tudo tem propósito à nossa volta. Quando nós olhamos para nós e dizemos, nós não temos propósito nenhum, nós não podemos viver com isso, não há um propósito objetivo para a nossa existência. Então nós temos que fabricar um propósito subjetivo. Então o prazer se torna agora uma coisa muito mais complicada do que a maneira com que nós, às vezes, olhamos superficialmente para ele. Em nossa sociedade, de modo geral, todos nós, como Pascal está dizendo, está indo em busca do prazer. Todo mundo no Rio de Janeiro hoje, todo mundo em todas as cidades do mundo. Mas nós não estamos indo atrás do prazer, pelo prazer em si. E é por isso que ele é complicado. Por exemplo, ratos vão atrás do prazer. Então, ratos têm relações sexuais. E relação sexual para rato é só sobre sexo. Mas quando nós fazemos sexo, nós não queremos só uma experiência física. O que começa a acontecer? Nós começamos a perguntar, eu sou amado? Eu estou valorizando a minha vida? Minha vida vale a pena?
Nós começamos a fazer perguntas, você vê, não é só a coisa física. Nós queremos encontrar ali algo mais do que físico. Então o versículo 3, ele diz: eu me virei para o prazer, para lidar com o fato de que não tinha nenhuma razão para viver. Eu olhei a vida, eu olhei todos os aspectos da vida debaixo do sol, e é sem sentido, sem sentido e sem sentido. É quando ele chega nesse ponto, como os epicureus, é que ele diz: agora então eu vou mergulhar em todo o prazer. A adoráquia, né? Eles estão no mesmo lugar aqui. Então você vê, o autor de Eclesiastes está mostrando para nós que o homem não está olhando só para o prazer, ele não está olhando só para o sexo, o orgasmo físico, mas há o orgasmo espiritual. E o tédio dos epicureus é porque as duas coisas não estão ligadas como deviam estar. Então, o orgasmo físico é uma questão de determinados produtos químicos que atingem o hipotálamo. Mas o espiritual é dizer: a minha vida vale a pena, ela tem sentido, existe adoráquia de verdade, existe algo que complete o anseio maior do que só o prazer físico, como o rato. Então, Leonard Bernstein, que foi um dos maiores maestros, e o primeiro grande maestro americano, não é? E ele ficou muitos anos na Filarmônica de Nova York, morreu em 90 ele, não é? E ele tem uma citação falando a respeito da Quinta Sinfonia de Beethoven, que nos mostra isso. Ele está falando sobre a música, ele está dizendo, a música, inicialmente, se você olhar só debaixo do sol, assim, é só uma questão física, é onda sonora, atingindo o tímpano, indo por todo aquele caminho até o cérebro, é só isso. Mas ele diz assim: quando eu ouço Beethoven, eu sinto que há algo certo no mundo, algo certo no universo, algo que vem de fora, algo que obedece suas próprias leis de forma consistente, algo que nunca vai nos decepcionar, como todas as coisas fazem. Esse é o paradoxo do hedonismo. Essa é uma citação poderosa. Ele está dizendo: eu sinto quando ouço Beethoven que há algo maior do que a própria vida, simplesmente debaixo do sol. Uma reportagem no New York Times, chamado Lux Populi, não Vox Populi, né? A voz, mas o luxo, Lux Populi, estava falando exatamente sobre isso, sobre os itens de luxo vendidos em Nova York. E a reportagem dizia que o que é estranho na nossa geração é que esses itens caros não são vendidos só para pessoas que têm muito dinheiro, que pessoas que têm menos dinheiro cada vez mais querem adquirir esses itens caros a grande custo, e as pessoas estão colocando uma grande quantidade de dinheiro, a reportagem dizia, por itens de luxo. E uma das pessoas que é dono de uma rede que vende esses itens de luxo, estava sendo entrevistado, e a pergunta era: olha só, as jaquetas, suéteres, vestidos que vocês vendem são 20, 30, 40 vezes mais caros do que outros vestidos, jaquetas, suéteres e bolsas, mas eles são 20, 30, 40 vezes melhores do que os outros? Essa era a pergunta nessa reportagem chamada Lux Populi. E a resposta é a seguinte: nós não vendemos só bolsa e vestido e colar e jaquetas e suéteres, nós vendemos sonho. Quando você vê nossas boutiques, ele diz, e você entra para comprar batom, comprar roupa, isso ou aquilo, as pessoas estão comprando um sonho com ele. O que ele está dizendo? Ele está está usando eufemismo. Ele está dizendo: há mais do que prazer aqui. É óbvio que existe prazer naquela blusa, naquela jaqueta. A blusa tem um pano suave, maravilhoso no contato com a pele,
mas o que as pessoas estão comprando é algo diferente. Assim como na nossa sociedade sexo não é só sobre sexo, agora a música, como nós vimos, não é só sobre música. O que ele está dizendo é o seguinte: você compra uma roupa para saber, minha vida vale a pena, minha vida tem um sentido. Você está comprando um sonho, não uma roupa. Você está adquirindo um sonho e não ouvindo uma música. Você está buscando um sonho e não só sexo como os ratos. Você está buscando no prazer algo mais do que o prazer. Você está tentando fabricar um significado subjetivo para uma vida que não tem objetivo nenhum, concreto. Então você quer um significado subjetivo. É isso que está acontecendo na busca do prazer. Quando você não tem nenhum significado objetivo para a vida, então você tem um frenesi sobre o prazer, sobre isso que o livro de Eclesiastes aqui está falando. É isso que os epicureus mergulharam, no prazer sem limites. É isso que eles estavam buscando. Então, as sociedades sempre buscaram prazer, mas nunca houve uma sociedade que coloque o metabolismo do entretenimento como o metabolismo da vida, em atividade sexual, em luxos materiais, como nós fazemos. Nunca houve. Talvez só a cultura greco-romana, exatamente quando ela estava já desmoronando, começando ali naquele momento que Paulo está junto com os epicureus e estoicos. Assim, o escritor de Eclesiastes diz que ele havia perdido toda a capacidade de acreditar que a vida tinha um sentido objetivo. Então ele tinha que recorrer a algo que gerasse um sentido subjetivo. Ele está dizendo, o caminho é o prazer, não apenas pelo prazer, mas para encontrar uma sensação de que a vida vale a pena ser vivida, para encontrar aquilo que os epicureus chamavam de adoráquia. Então, antes de eu seguir em frente, deixa eu aplicar isso para nós. O que significa viver uma vida de prazer? Nós vimos como Blaise Pascal disse que todo mundo está sendo impulsionado por isso, por essa busca. E você pode pensar que naturalmente você não está fazendo isso, mesmo quando por exemplo, as pessoas que estão naquelas lojas mais luxuosas de Nova York dizem, nós estamos vendendo um sonho. O cara, quando compra isso aqui por esse valor, ele sabe que essa roupa aqui não vale 50 vezes mais que aquela outra roupa. Mas ele não está comprando só uma roupa. Ele sabe que o pano não é tão melhor assim e que é tão mais suave. É óbvio que o contar desse pano com o corpo dá um prazer, mas não é isso que ele está comprando. Ele está comprando um sonho. Então o que ele está dizendo aqui é isso. Ele diz assim, no versículo 2, o riso é tolo. E o que o prazer realiza? Ou outra versão, o riso está doido. Ao riso disse, está doido. E da alegria, de que serve esta? Ou seja, o riso e o prazer, lá no original, a palavra hebraica para riso fala sobre uma espécie de orgia, sabe assim, de se entregar ao prazer sem discernimento, a plenos pulmões. E a palavra traduzida aqui por alegria ou prazer, tem mais a ver com requinte, com estética. Mas o que ele está dizendo é que na verdade não faz nenhuma diferença. Você vai ver aquele cara que se entregou na busca do prazer, na orgia dos epicureus, ou aquele que está na busca do prazer no requinte estético. E lá no fundo, os dois estão sendo impulsionados pela mesma coisa. Um deles se entregou, se despedaçou da maneira que você pode achar mais sem limites, como o carnaval que está para começar no Rio de Janeiro. O outro, não, ele compra arte. Mas os dois estão querendo adquirir a mesma coisa. É o que o autor está dizendo. Então um está tendo, sei lá, um monte de sexo. O outro não. Está só trabalhando num trabalho que ele odeia. Porque ele está esperando que com esse trabalho que ele odeia, porque ele não tem uma teologia do trabalho e uma razão, ele vai ser capaz de fazer coisas que ele quer fazer
para encontrar aquela doráquia, a mesma coisa que o outro está procurando daquela forma mais, que você acha mais crua. E qual é a linha de fundo da vida? Você tem alguma coisa que vale a pena viver e morrer? Há alguma linha de fundo e de sustento? Então, você não está buscando só o prazer sensorial, é o que o autor de Eclesiastes diz. Os epicureus deixavam evidente isso. Nós queremos com isso, com essa entrega ao prazer, encontrar algo da nossa psicologia, uma cura psicológica para os males que a gente vê dentro de nós. Ou seja, você está tentando obter um senso de que a vida vale a pena. Você acha que aquela coisa que você vai comprar vai te dar isso. Você acha que o sexo vai te dar isso. Não é só sexo por sexo, pelo prazer em si, como nós estávamos falando do rato. Não é só o orgasmo biológico. Você está querendo mais do prazer. E isso falha. E é isso que é o paradoxo dos epicureus. Falha. É por isso que eles falavam que quando eles se entregavam ao máximo, chegavam no fim e eles tinham aquele tédio. E esse é o segundo ponto do autor de Eclesiastes. Isso é poderoso. Ele diz assim no versículo 10: e eu não neguei nada que desejou os meus olhos. Tudo, ele diz, quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. É óbvio que ele está falando de 0,001% de todos os homens na história. Quase nenhum de nós pode dizer o que está dizendo aqui o autor de Eclesiastes, Salomão. Porque quase todos nós temos que negar um monte de coisa aos nossos olhos. Um monte de coisa que você deseja, você não pode ter. Não pode. Há limites. Mas não ele, e não uma quantidade ínfima de pessoas em toda a história humana pode dizer a mesma coisa. Todos nós negamos um monte de coisa aos nossos olhos, porque nós não temos dinheiro nem poder para ter tudo o que nós queremos. Mas nós achamos que se tivéssemos essas coisas, nossa vida ia ser melhor. Por causa disso, a maioria de nós então está indo pelo caminho do prazer, e a nossa linha de fundo é que nós não conseguimos enxergar que o caminho é mau. Nós achamos que nós não encontramos a adoráquia, porque nós não podemos dar tudo o que desejam os nossos olhos. Não ele. Ele diz, eu não neguei nada. Então é fácil nós escondermos isso de nós mesmos. Nós sempre achamos que ainda há alguma coisa, nós não conseguimos olhar para o caminho como problema. Nós achamos que o problema é o fato das nossas limitações de dinheiro e de poder para dar tudo aos nossos olhos. E quase todas essas insatisfações da vida, eu acho que se eu tivesse alguma coisa, resolveria. Um amor, um romance, algo que eu posso comprar, algo que eu posso ter. Quase todas as pessoas que estão deprimidas e tristes é porque elas acham que está faltando alguma coisa. Que de alguma maneira, se elas tivessem, então elas não conseguem enxergar que há algo de errado no caminho. É o que o autor de Hebreus está dizendo. E é a verdade sobre todos os homens. É porque eu não pude ir suficientemente longe. É porque há limites de poder e há limites de dinheiro. Se eu pudesse construir aquela casa no lago, se eu pudesse ter aquela casa na praia, se eu pudesse fazer todas as viagens que eu quero, se eu tivesse o amor e o romance que eu imagino que eu devia ter, se eu pudesse perder todo o peso que eu quero perder e ficar com aquele corpo perfeito, se eu tivesse todas essas coisas, eu ia. Se eu pudesse passar a vida inteira viajando, se eu tivesse dinheiro para só fazer o que eu quero, Salomão diz, eu fiz isso, eu não neguei nada aos meus olhos. Quer dizer, só de mulheres oficiais ele teve 1000. Eu contratei os melhores cantores, músicos, eu comprei todas as propriedades que eu desejei, eu não neguei nada ao meu coração. Eu tive mais do que todos os que vieram antes de mim. Em outras palavras, porque você não tem ido longe o suficiente, você acha que é por isso que eu fico para baixo. É por isso que às vezes eu estou assim. É por isso que há essa insatisfação e
esse anseio de alguma coisa que está faltando mesmo, esse vazio. Então você culpa a si mesmo no sentido de que são as suas limitações de dinheiro, de poder e de capacidade é que estão gerando isso. Você não consegue ver que o problema é o caminho. Agora, quando alguém é tão poderoso e quando alguém está nessa posição de 0,001% de pessoas na história como Salomão, que pode não negar nenhum prazer sensorial, nenhum prazer de todos os tipos, nenhum prazer que a posse de todas as coisas podem dar. Ele disse, eu fiz isso, já que a vida não tinha sentido, então, sempre que a vida não tem sentido, a nossa sociedade é o espelho disso, nós nos entregamos à busca do prazer, para dar um sentido subjetivo àquilo que não tem sentido objetivo. É isso que os epicureus estavam fazendo, e os estoicos também estavam buscando também a adoráquia, por outro caminho, mas a busca era a mesma. Então essa é a declaração incrível. Leia as biografias de poucas pessoas na história que podem ser comparadas àquilo que Salomão está falando sobre ele mesmo. E você vai descobrir que essas pessoas, elas são infelizes, elas têm os mesmos dramas, elas experimentam aquilo que os epicureus chamaram do paradoxo do hedonismo, como nós vimos há 2 domingos atrás. E a razão pela qual elas são infelizes, a razão porque elas ficam devastadas, é porque elas não têm mais o véu da ilusão que nós temos. É isso que Salomão está dizendo. Você perde isso. Porque essas pessoas chegaram ao fim da estrada, e quando elas chegaram no fim da estrada, elas descobriram que era um beco sem saída. Agora, como o secularismo pode nos ajudar? Como a psicologia humanista pode nos ajudar? Como você vê a busca dos epicureus pela adoráquia pode ajudar eles? Por isso Paulo faz aquelas declarações mais estupendas, tanto filosoficamente, quanto de tudo que compõe a vida e a alma humana. Nós estamos vazios, mas nós falamos, estamos vazios porque nós não chegamos no fim do caminho. Há empecilhos, eu não posso dar tudo que meus olhos querem. Mas eles chegaram lá. Salomão diz, eu cheguei lá, e algumas pessoas, poucas, na verdade, na história, elas têm essas mesmas capacidades, e elas são infelizes, mas elas não são infelizes porque são ricas, queridos. Seria patético a gente dizer isso. Elas não são infelizes porque chegaram, porque são ricas, porque ele não é infeliz porque teve isso ou aquilo, ele é infeliz porque elas chegaram no fim do caminho, e quando eles chegaram no fim do caminho, e eles tiveram tudo, eles descobriram que no final eles eram eles mesmos ainda. Eles eram apenas eles mesmos. E esse era o paradoxo que os epicureus falaram, que a Bíblia está falando para nós. Quando eles chegaram no fim, eles descobriram que eles eram apenas a mesma pessoa que começou aquilo tudo, que todo o caminho era um beco sem saída, que nada é encontrado. E esse é um argumento poderoso para o fato de que o prazer, em última análise, nos falha. Não é que ele não consegue entregar o orgasmo, não é que ele não consegue entregar o ritmo neurológico que nós esperávamos, não é que ele não consegue entregar o conforto, nem a casa, nem a joia, nem a viagem, ele entrega. O que ele não entrega é o sentido de que a vida vale a pena. A pessoa está no mesmo lugar, quando ela chega no final, é isso que ele não entrega, ele não dá isso que nós estamos procurando transcendência. É por isso que o cara que vende aquelas coisas caríssimas, ele diz, as pessoas estão querendo comprar um sonho, não é uma bolsa, não é um vestido, não é um carro, não é uma jaqueta, não é uma calça, eles querem comprar um sonho. Mas como nós não podemos ter tudo, nós achamos, ainda há outra coisa, mas quando a pessoa chega no final, as pessoas descobrem que realmente a vida não tem nenhuma razão para viver, e que essas coisas não podem dar nada sólido para elas viverem. Nós temos nada certo, nós não temos nada que vai durar, e o que nós estamos buscando é transcendência, sabe? E essas coisas falham de 2 maneiras. A primeira, ele diz assim, a minha mente ainda estava sendo guiada pela sabedoria quando eu fiz tudo isso,
Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Porém, a minha sabedoria ainda estava lá. O que ele está dizendo, eu não vou ler de novo o texto todo. No versículo 9 ele diz assim: eu me tornei maior de longe do que todos em Jerusalém antes de mim. Em tudo isso, a minha sabedoria ficou comigo. O que é isso? Ele está falando o seguinte, C.S. Lewis, falando sobre algo parecido, ele diz assim: não importa o quão duro eu tentei, através do prazer, esquecer o fato de que minha vida não tinha propósito e significado, isso sempre rompeu e veio à tona. Ou seja, o prazer subjetivo, tentando dar o significado onde não há um significado objetivo, é como você está tentando passar a manteiga no pão, tem pouca manteiga, um pão é grande, então você tenta espalhar, mas é insuficiente. Você está tentando espalhar aquela mesma quantidade, quanto mais você espalha, você vai ver que não pode cobrir. Então o prazer subjetivo falha em te dar um sentido objetivo para a tua vida, para a minha vida, para todos os homens, não importa o quão duro ele tentou. C.S. Lewis diz: parar de pensar e mergulhar no prazer, e não pensar mais na vida, e nem no sentido da vida. Se isso acontecesse, não ia haver o paradoxo, você não ia chegar no final e ver que era um beco sem saída e ser infeliz. Mas porque você estava buscando por transcendência, quando você vê que aquilo não dá transcendência, então você se a sua origem é um acidente, o seu destino é apodrecer, você tem que admitir que a sua vida é insignificante, que é fútil e é sem sentido. É por isso que o livro de Eclesiastes já começa assim. Se você vê a vida só debaixo do sol, então C.S. Lewis diz: vamos começar pela suposição de que a natureza é tudo que existe. Nada nunca existiu, exceto esse jogo sem sentido de átomos no espaço e no tempo, seres que por uma série de chances ínfimas, impossível estatisticamente, têm infelizmente produzido coisas como nós, conscientes, que agora sabem que a sua própria consciência é apenas o resultado acidental de um conjunto de processos sem sentido. Portanto, sem sentido, embora nós, infelizmente, queremos achar que nós somos significativos. Nessa situação, você pode decidir simplesmente ter um momento tão bom quanto possível, ou seja, se entregar ao prazer. Você diz: ei, a vida não tem sentido, vamos ter um grande tempo, por que não? Que diferença isso faz? Eu poderia muito bem ter esses grandes sentimentos. Você pode decidir simplesmente ter um momento tão bom quanto possível. Você não pode, salvo em menor sentido animal, estar apaixonado por uma menina, se você sabe, e continuar a lembrar que a sua visão de mundo, o que ela significa, todas as belezas, tanto da sua pessoa e da sua caráter, são apenas um padrão momentâneo e acidental produzido por colisão de átomos, e que sua própria resposta a eles, que você chama de amor, é uma espécie de fosforescência psíquica, química, decorrente do comportamento dos seus genes. Você não pode ir e obter qualquer prazer muito sério na música, se você sabe e se lembra do significado de que tudo é uma pura ilusão, que é só ondas estimulando algo químico no seu cérebro. Você ainda pode, no menor sentido, ter um bom tempo, mas apenas na medida que você se torna muito bom em não pensar. Se na medida em que você começa a pensar, a partir da sensualidade fria, do calor real, entusiasmo e alegria, você será forçado a sentir a desarmonia sem esperança entre suas próprias emoções e o universo em que você realmente vive. Então rompe. A sabedoria rompe, é o que Salomão está dizendo. É por isso que a pessoa depois, ela tenta mergulhar no prazer e não pensar em nada. É o que falaram para aquele menino: olha, vai chupar um picolé, vai jogar bola, para de pensar nisso. Mas o que o autor de Eclesiastes está dizendo, e C.S. Lewis está ecoando, a verdade rompe. Nós não queremos, mas ela rompe. Cria um buraco, e cria então uma falta de alegria, não importa o prazer que você tirou daquilo. Você comprou um sonho quando comprou um vestido, mas depois que você tem um vestido, o sonho não é entregue. Você só acha que você não chegou no final do caminho. Salomão está dizendo: eu cheguei. Então no versículo 11 ele diz: eu olhei para tudo, e tudo era vaidade, e corri atrás do vento. O que é perseguir o vento, queridos?
O vento é algo que você não pode manter. O vento pode ser uma experiência maravilhosa, naquele instante, mas você não pode estocar aquela experiência. Apesar que a nossa presidente, há pouco tempo atrás, saiu-se num discurso sobre como estocar vento. É algo totalmente impossível. Por isso que ele está dizendo, é como correr atrás do vento, você não tem como segurar. Você não pode dizer, me deixe pegar aquela coisa para ter esse vento amanhã. Você não pode guardar o vento para amanhã. Não pode ser feito, nem fisicamente, não é? Como queríamos tocar vento, nem espiritualmente. E aqui está o que é assustador. Quando nós buscamos prazer numa sociedade secular como a nossa, atrás do prazer físico e sensorial, nós estamos buscando transcendência. Estamos atrás de um significado subjetivo para a nossa vida, para a gente sentir que ela tem um significado, que ela não é insignificante. Porque objetivamente, ela não tem, mas essa realidade rompe. Nós podemos mandar o garoto chupar picolé, mas aquela base para a vida vai romper. Chupar picolé e a sensação de chupar o picolé não vai resolver. Se ele fosse mais velho, podemos dizer que ele podia sair, namorar e ter relações sexuais. Mas o que mais aquele psicólogo podia dizer para ele? E isso é aquilo que é o fator do vício. Há um fator de tolerância em nós. Então, se você tem uma quantidade de coisas, 5 litros de coisas que te faz sentir muito, muito bem agora, essa mesma quantidade amanhã não vai fazer você se sentir bem o suficiente. Você precisa aumentar. Você não consegue estocar, você vê, é correr atrás do vento. Você vai precisar de uma quantidade maior, porque é o fator de tolerância. E esse era o paradoxo dos epicureus. Eles comiam e vomitavam para comer mais. Eles passavam a noite em orgias, de toda maneira que a mente humana pode imaginar. Mas eles descobriam que quando eles esgotavam tudo, aquilo que inicialmente impulsionou eles para aquilo, continuava lá. Eles mesmos disseram, esse é o paradoxo. Então isso é como o vício acontece. Você precisa de mais para tentar ter a mesma sensação que você teve ontem. E mais, e mais, e mais. O prazer físico é como vento. Não fica. Você não pode guardar. Você não pode estocar. Então, C.S. Lewis, num dos seus textos clássicos, ele diz assim, toda a sua vida de um êxtase inatingível ficou pouco além do alcance da sua consciência, mas sempre à beira de romper. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, sempre que você começa a se apaixonar, está prestes a comprar algo próximo daquela viagem, te dá uma sensação de que é aquilo. E esse é o problema. Te dá aquela percepção e você sente que agora é aquilo que vai te dar, você está à beira do que realmente você anseia, mas a promessa nunca é cumprida. E esses ecos sempre morrem antes de chegar, de fato, à realidade. Ele diz que isso é a assinatura secreta da alma humana. Sabe? É implacável em nós. Quando nós conhecemos nossas esposas e esposos, nós pensamos, é isso. Nossos amigos. Quando nós escolhemos nossa carreira, nosso trabalho, e quando a gente já está velho, e nossa mente não pode mais reconhecer a face da nossa esposa, nossa carreira não deu o que nós esperávamos, não podemos reconhecer nossos amigos, aquele desejo continua lá. Então ele diz assim, os livros ou a música em que eu achei que a beleza foi localizada, ou aquele relacionamento vai nos trair se nós confiarmos neles para aquilo. Porque aquilo não estava neles, só veio através deles. Se eles são confundidos com a coisa em si, eles se transformam em ídolos mudos, quebrando o coração dos seus adoradores, pois eles não são a coisa em si que nós buscávamos.
Eles são apenas o perfume de uma flor que nós nunca encontramos, o eco de uma música que nós nunca ouvimos, a notícia de um país que nós nunca visitamos. Eles são a música que nós nascemos lembrando. Sabe quando você está querendo lembrar uma música, você ouve uma música, você acha que é aquela, mas não é. Ele diz, nós nascemos assim, nós nascemos com a lembrança de um cheiro, e quando nós vemos uma flor de longe, nós pensamos, é aquela flor, só para nós descobrirmos que não é. Nós nascemos, há um cheiro que nós nascemos lembrando, há uma música que nós nascemos com ela vagamente escondida em nós. Então, o sentimento de transcendência nunca se realiza nem nas melhores coisas da vida. No melhor, pense não no que não é bom, mas no melhor casamento, na melhor carreira, na melhor casa. E as pessoas que conseguem o melhor em todas essas coisas, eles sabem. Apesar disso ser bom e haver prazer nisso, estamos falando agora de algo correto e bom e digno. Quando uma pessoa tem tudo, o véu da ilusão é tirado, porque não é suficiente. E nós queremos ir além. Então, em terceiro lugar, para encerrar, o autor aponta para além, não é? Deus fez tudo formoso em seu tempo, e Ele também pôs a eternidade no coração dos homens, ainda que eles não podem compreender o que Deus tem feito do começo ao fim. Isso é interessante, não é? Ele diz, Deus fez tudo formoso em seu tempo. Há essas coisas belas mesmo à nossa volta. Deus fez coisas incríveis. Mas se você quiser saber a definição de prazer, é beleza. Beleza. E a definição de beleza? Algo é belo quando não é instrumental. Algo é belo quando é prazeroso em si mesmo. Não é porque aquilo é um instrumento para me encontrar algo, aquilo em si mesmo. Então, por exemplo, se você estudou arte porque você tinha que tirar um A na universidade, quando você acaba e tirou o A, aquilo foi só um instrumento para você que precisa se formar. Você olha para a arte e não tem nada lá. Aquilo foi só útil. Não é belo, não era... Era bom como instrumento, mas não era bonito. Quando você ama a arte, então você gasta dinheiro com aquilo. Você vê algo de belo, em vez de só um instrumento para algo. Você só quer olhar. Olhar, é belo. Só para colocar seus olhos, ou sua língua, ou seu ouvido, ou em seu coração. Mas nós já vimos que há algo de errado em todas as coisas do nosso mundo, assim, por mais bonitas que sejam, elas não satisfazem, não entregam esse desejo de transcendência, porque nós estávamos buscando um significado subjetivo para substituir o objetivo. E ele diz por quê? Porque ele colocou a eternidade no coração dos homens. É isso que C.S. Lewis estava dizendo, que é uma música que nós nascemos lembrando, e nós ficamos tentando encontrar essa música em tudo, e às vezes nós pensamos, sabe, quando chega um romance, nós pensamos, é aqui, eu estou sentindo que a música está aqui. Só para nós descobrirmos depois que não é a música. É bom. Esse casamento é maravilhoso, mas não é a música. Ele diz, nós nascemos com um cheiro de uma flor, e quando nós nos aproximamos, nós começamos a perceber, é isso. É aí que está o cheiro, é a flor. Mas então você descobre que não é. O que ele está dizendo aqui é um desejo, o autor de de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade em nossos corações. Há um desejo de uma beleza eterna. E todas as outras belezas, de alguma maneira, nos mostram ecos disso. E é por isso que nós nos aproximamos, e é por isso que nós queremos mais do que aquilo pode dar, porque nós queremos transcendência, e é por isso que nos decepciona, porque eles são apenas um eco, um perfume, mas não são a flor que gera esse perfume.
e quando nós chegamos, nós descobrimos que não é. Eles são apenas ecos de uma música que nós realmente não conseguimos ouvir aqui. Há uma música que nós nascemos lembrando. E o que é isso? No Salmo 16:11 diz assim: em tua face há plenitude de alegria, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou então, no Salmo 27:4, há uma linguagem aqui que parece a linguagem de um viciado. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza. Em geral, se isso que a Bíblia diz, não é? Se a Bíblia é verdadeira, grande parte das pessoas que se dizem cristãs, então, estão em tremendo apuro, estão em apuros, porque a maioria das pessoas que são cristãs estão servindo a Deus, e se você perguntar assim, você crê em Deus? Ela diz, eu creio. Por quê? Eu acredito em Deus porque, bem, Ele está lá, que eu acredito que Ele existe, eu vou à igreja, eu tento obedecer aquilo que Deus diz. Por quê? Se nós continuarmos empurrando, pressionando, você vai ver que homens que foram de fato regenerados, não são cristãos nominais, eles podem lidar com os prazeres do mundo de maneira diferente, com tudo isso que não é pecado. Nós não temos medo dos prazeres como estabelecidos, porque eles não são as coisas principais nas quais nós queremos encontrar significância. Eles não podem nos viciar, eles não podem nos fazer mal. A diferença entre um cristão nominal, cuja vida realmente acredita em coisas, mas a vida interior não foi transformada, e um cristão realmente regenerado, e um que é apenas religioso, um cristão religioso, é que essas pessoas encontram Deus só como um instrumento útil. Mas cristãos verdadeiros encontraram em Deus um Deus lindo, a beleza final. Sabe, aquela música que eles ficaram, todos os homens nasceram lembrando, que é a fonte de homem tentar encontrar significado subjetivo nos prazeres. Então, um homem regenerado encontrou. Os cristãos apenas religiosos, nominais, eles compartilham com um homem regenerado obediência, eles podem até buscarem a Deus desesperadamente, eles podem até ser obedientes, eles podem até ter uma certa admiração por Deus e uma certa reverência, mas a diferença é que eles encontraram um Deus útil, um instrumento. Mas o cristão encontrou um Deus lindo, um Deus que não é instrumento para mais nada. Então você chega até Ele, você obedece, porque você vê a beleza final nele. Tem que ser verdade sobre todos nós. Todos nós temos que experimentar isso. Alguém pode dizer, como isso pode acontecer? O Evangelho é sobre beleza. Nós falamos sobre prazer e beleza, não por causa de nada que nós mesmos possamos criar. Nós, por causa do pecado, fizemos um mundo feio, fizemos nossas almas feias, tudo que nós tocamos é feio, mas nós ansiamos por beleza, não é? Mas tudo que foi tocado por nós ficou feio. Como é que nós podemos ser salvos de nossos pecados, queridos? É isso que Paulo estava dizendo. Como vocês pensam que a sabedoria do homem pode ajudar? Olha o que o autor de Eclesiastes, conhecendo muito menos do que nós, pôde enxergar. Então Isaías 53 diz que ele desceu do céu e ele não tinha nele beleza alguma para que o desejássemos. Jesus perdeu sua beleza, Jesus tornou-se feio, murcho, ocultou sua glória. Por quê? Por causa dos nossos pecados.
Então ele morreu na cruz, para fazer naqueles que o Pai deu a ele, como está em Colossenses 1, 20, 22, que diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Quer dizer, lindos, lindos. Então em Cristo Deus olha para nós e nos vê santos, imaculados, sem mancha e sem defeito. O cristão nominal e a religião diz: se você tem que obedecer a Deus, senão Deus vai te pegar. É isso que impulsiona não a santificação bíblica, mas o moralismo. O Evangelho diz: você fez o mundo feio, você fez você mesmo feio, e Cristo perdeu toda a sua beleza, para que agora, aqueles que o Pai leva a Ele, chamando eficazmente, não torne você uma pessoa melhor, mas linda aos olhos de Deus, pura, de pura beleza diante dEle, porque Ele perdeu a beleza para que você fosse belo novamente. Então, essas pessoas não dizem: eu obedeço a Deus porque Deus é poderoso, senão Ele me pega. Essas pessoas vão sempre tratar Deus como instrumental. Eles estão naquele mesmo caminho da busca do prazer. Eles não são diferentes dos epicureus, e nem daquilo que o autor de Eclesiastes quis mostrar, ou aquele dono de loja que diz: nós vendemos um sonho, por trás desse vestido há um sonho, aquele vestido é um instrumento. Para essas pessoas Deus é apenas isso. Eles não encontraram um Deus lindo. Então o Evangelho diz: olha a beleza infinita dele. É sobre beleza. Se você só consegue enxergar, e essa é a essência do Evangelho, que é fruto da filosofia secular que rege o pensamento da nossa cultura, você no máximo vai encontrar um Deus instrumental para aquilo que você está procurando. E é por isso que mesmo as pessoas que dizem que encontraram Deus continuam procurando, continuam sem a adoráquia, né? Continuam como os epicureus, continuam tentando comprar sonhos em lojas, sonhos em casas, em viagens. Essas coisas que podiam ser boas dentro de certos limites, são exatamente a mesma coisa que são para todas as outras pessoas. Eles têm de você tem que ser deslocado para uma beleza superior, só uma beleza infinitamente maior, a beleza final, a própria flor, e não o eco, o cheiro dela, espalhado naquelas coisas mesmo belas que estão no mundo, como C.S. Lewis diz, pode resolver isso. Então a ideia de que eu obedeço a Deus e sirvo a Deus, senão Ele me esmaga, e eu quero ser feliz, não quero ser esmagado, e não quero que Ele tire de mim as coisas que vão fazer de mim feliz. Muitas pessoas dizem para nós: eu sou um cristão, mas eu sou viciado, eu realmente tento achar nessas coisas, eu tento achar no romance a mesma coisa que meu vizinho que não tem Deus está tentando, e eu tento achar no carro, na casa, na carreira, as mesmas coisas, e eu fico com as mesmas, o mesmo sentimento de vazio e tédio que eles ficam. Essa é a realidade. Nós não podemos falar sobre isso, porque isso seria outro sermão. Como eu posso então ter Cristo como essa beleza final de fato daqueles que são assim? Jesus se tornou homem, Ele entrou em nosso ambiente sensorial, nós podemos ter um tipo de intimidade com Ele, que nós não poderíamos ter de forma nenhuma, e é nele, na sua face, que nós vemos a beleza infinita do Pai. Em segundo lugar, o Espírito Santo. É por isso que Paulo disse que você chegar até aí, você precisa de algo que olhos, ouvidos e mente não podem simplesmente ter. Tudo que os olhos, ouvidos e mente podem ter é chegar nesse nível em que você acaba no paradoxo do hedonismo.
Então, o Espírito nos leva à verdadeira vida de oração, onde você vê a beleza da sua majestade, a beleza da sua simetria, como Ele se entregou em fraqueza, e você tem essa beleza infinita em seu coração. E por último, como a gente meditou sobre revelação, inspiração e iluminação, é para isso que o Espírito Santo foi dado. Essa é uma das evidências mais trágicas da nossa geração, como ela é vazia da obra do Espírito Santo, na maior parte das pessoas que falam tanto no Espírito Santo. O Espírito Santo, para você ver tudo que Cristo é, Jesus é como a obra de arte mais bela de todas, numa galeria de arte. Mas você vê, se você for numa galeria de arte, você precisa de luz, assim, há luzes direcionadas para as peças. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele é a luz que ilumina a beleza, como lá, galeria de arte, Cristo. Jesus disse assim, na sua última noite antes de morrer: quando o Espírito vier, ele me glorificará. Ele mostrará, ele recebeu aquilo que é meu e ele manifestará. Então é o Espírito Santo que faz a beleza de Cristo real para nós. É uma experiência de beleza. Por isso quase tudo que é falado sobre a obra do Espírito Santo nos nossos dias é mentira. Porque na verdade as pessoas que falam muito sobre o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo estão sempre falando sobre um Deus útil. Não é o Espírito não é a luz na galeria de arte que aponta para a beleza de Cristo e encanta. Não. É o Cristo útil que vai me dar aquilo outro. Esse é o testemunho da nossa geração. Ele não é diferente do artigo da revista que fala sobre Lux Populi, os homens tentando encontrar sonho nesses instrumentos. Um Deus útil, um Jesus útil, não é a obra do Espírito Santo. E quase todo o evangelho que a gente tem hoje, é exatamente um Deus útil, um Jesus útil, para aquilo que você acha que finalmente vai dar a adoráquia. Então essas pessoas nunca encontraram Deus, nunca viram Cristo. Elas ainda estão correndo atrás do vento e tentando estocar vento, e os cultos é uma tentativa pífia de fazer isso. Não há nenhuma diferença, finalmente, entre um religioso assim e alguém que está buscando na orgia dos epicureus aquilo que não pode ser encontrado. Não há diferença. O que move é a mesma coisa. Nós precisamos do Consolador para nos revelar mais da glória da pessoa de Cristo, da beleza do caráter de Cristo, da perfeição e da adequação do trabalho da obra de Cristo, do amor do coração de Cristo, da liberdade da graça de Cristo, do seu poder para a nossa santificação, da profundidade da sua compaixão. Você vê, o Espírito Santo é uma luz numa galeria de arte, a luz que aponta assim para Cristo, que ilumina, da dignidade da sua obediência perfeita, que cobriu totalmente o pecado daqueles que o Pai deu a ele, da perfeição dos seus sofrimentos, da natureza inesgotável da sua plenitude. Beleza, o Espírito Santo fala de beleza, mostra beleza, a beleza de Cristo, a beleza de Deus na face de Cristo, a beleza da qual, quando nós nos aproximamos do romance, do trabalho, da carreira, nós sentimos os ecos, e nós pensamos então ter encontrado o cheiro que nós nascemos lembrando, porque Deus colocou a eternidade em nossos corações. Então Paulo diz assim em Efésios 3, 18 e 19: oro para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio de toda a plenitude de Deus é dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você vê a busca do prazer do homem, aquilo que Pascal disse, são ponteiros para aquilo que Paulo mostrou para os epicureus e estoicos na colina de Marte. Não há nenhuma cura para a alma, não há nenhuma psicologia humana que possa dar aquilo que eles estavam buscando, a adoráquia,
E, infelizmente, grande parte daquilo que é o Evangelho é só um eco dessa cultura, na mais profunda escuridão. O autor de Eclesiastes quis mostrar a falência e a evidência de que o mergulho na busca do prazer que caracteriza a nossa cultura é porque nós descobrimos que a nossa visão de mundo não dá nenhum sentido para a vida, e nós buscamos no prazer, não o prazer em si, mas a transcendência que nós buscamos. E como nunca está lá essa transcendência, nós sempre, quando chegamos até aquele ponto, nós sentimos o paradoxo. Então nós achamos que o problema está em nós, na nossa incapacidade de ter tudo aquilo que nós achamos que vai dar isso. Mas essas pessoas como Salomão, que não tinham poder, a força e o dinheiro para não negar nada aos seus olhos, elas estão dizendo: o caminho não tem saída. Quando você vê essas pessoas infelizes, não é porque o sexo não deu orgasmo, não é porque a casa não era bonita, não é isso que faz elas infelizes, é porque a ilusão foi tirada, e o final do caminho, elas ainda eram elas mesmas, e não tinha adorar aquela, não tinha nada para aliviar o anseio que elas tinham, e que elas depositaram no prazer. E nós vivemos na cultura do prazer, tão distante de Deus quanto possível. Então Paulo diz: porque está escrito, destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como o prazer é um ponteiro, você e eu podemos perguntar o que nós buscamos nos prazeres e como nós nos relacionamos com o prazer. É igual. Nós sentimos no fim o mesmo tédio, o mesmo vazio, as mesmas coisas que as pessoas à nossa volta estão experimentando. Isso é uma declaração terrível a nosso respeito. E aquilo que nós podemos fazer é nos prostrarmos diante de Deus em oração. E não há nenhum verdadeiro cristianismo onde o Espírito Santo não é tão somente uma luz na galeria apontando para a beleza infinita de Deus na face de Cristo. Vamos ficar de pé.